Então, os irmãos que estão nos arredores e vão se juntar a nós nessa segunda parte, Romanos capítulo 6, e mais uma vez, não vou reexplicar o texto, mas somente tomar como referência. Essa primeira parte, versículos 1 a 14, Paulo está instruindo a igreja acerca da luta necessária contra o pecado, como crentes convertidos, mas nós não deixamos de ser pecadores, e a luta contra o pecado não encerrou quando a gente se converteu a Cristo. Pelo contrário, começou ali, né? Porque antes não existia luta. Antes nós éramos vendidos como escravos do pecado. Agora, resgatados por Cristo, a vida do crente realmente é uma luta. Então, a partir do versículo 8, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Eu estou lendo Romanos 6, versículo 8. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurrecto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. O ponto que eu quero tirar aqui é que na nossa luta diária contra o pecado, não é possível que simplesmente a gente ache que resolve o problema do pecado a gente deixando de praticar aquilo. Em várias passagens da Escritura, o ensino bíblico sempre é deixando isso, faça isso. Por exemplo, aquele que roubava, não roube mais. O texto não para por aí, mas trabalhe para até ter com que ajudar a outros. Então, tem um princípio aqui que não deve ser confundido com princípios usados na psicologia, mas é um princípio que a própria palavra de Deus está colocando. Então, os seus membros você usava para a injustiça. Você não tem que simplesmente deixar de usar os membros para a injustiça. Você tem que usá-lo para a justiça. Porque tem uma coisa, irmãos, onde existia um vício, ou existe um vício da natureza contra o qual você está lutando, e vamos supor que você está conseguindo vencer aquilo, hein? Você está conseguindo extrair aquele vício da sua natureza. Se você não preencher aquele espaço que era ocupado pelo vício com alguma nova virtude do Espírito, é mais ou menos como que Jesus já havia advertido, hein? Uma casa que o Espírito foi expulso e que ficou limpinho, parece estar convidando que ele não volte sozinho, não, e ele realmente não volta com mais 7. Então, assim, não existe isso de a gente pegar um vício de nossa natureza, contra o qual a gente está lutando, e a gente achar que eu não estou fazendo mais isso aqui, e achar que isso resolve. Não, a Bíblia realmente está dizendo que a gente tem que preencher aquele espaço com uma virtude no domínio do Espírito Santo agora. Então, aquilo que a gente fazia, o uso dos nossos membros para a injustiça, nós não temos simplesmente que não usar mais para a injustiça, mas temos de usar para a justiça. Então, voltamos àquela palavrinha lá do começo, a palavra paideia, palavra para educação, para falar sobre esse treinamento. A gente precisa treinar os nossos filhos na justiça, na piedade. Os nossos filhos têm de aprender. Vocês se lembram que Israel, no Antigo Testamento, eles eram treinados para a guerra, já viram isso? Sabe por que Deus treinava Israel para a guerra? Porque Israel tinha como vocação eliminar as nações vizinhas. Como faria isso? Pela guerra.
Então Deus treinava Israel, às vezes Deus incitava nações contra Israel, justamente para que Israel guerreasse contra essas nações, porque diferentemente de hoje, no Antigo Testamento, o mal, que é a coisa a ser combatida, naquele momento, pelo eterno desígnio de Deus, Deus ordenou que esse mal fosse destruído juntamente com as pessoas. Por isso Israel recebeu o mandato de Deus de destruir as nações de Canaã. Porque naquele momento o juízo final foi antecipado para as nações de Canaã, e Israel serviu como uma espada na mão do Senhor para destruir o mal. Mas como é que o mal seria destruído? Por meio de destruir todas as nações. Hoje, nós não recebemos a espada de ferro na mão para destruir o mal. Nós combatemos o mal com a espada da fé, com a espada do Espírito, com a espada da palavra. Então, hoje nós salvamos, nós eliminamos o mal, combatemos o mal não por meio de matar pessoas, mas por meio de salvar pessoas pela pregação do Evangelho. Então, nesse sentido, nós temos que estar bem treinados para essa batalha da fé. E temos que treinar bem os nossos filhos. Nossos filhos têm que conhecer o inimigo a ser combatido, ele tem que conhecer bem as armas para combater o inimigo, e ele precisa exterminar o mal com a palavra de Deus. Mas esse mal não deve ser visto como uma coisa meramente fora de nós. Às vezes tem aquela coisa de que o mal é sempre a pessoa lá. Então, que o Senhor possa acabar com aquele mal, que o Senhor possa desfazer aquele mal, a gente sempre pensa, às vezes é induzido a pensar no mal como uma coisa fora de nós, mas temos que lembrar que o mal está também em nós. O mal não está... A nação de Israel não era melhor do que as outras nações. O mal que estava nas outras nações estava também em Israel. Mas qual era a diferença? Israel tinha a remissão dos pecados. Não foi o que o salmista disse no Salmo 73? Ele quase resvalou o pé, porque ele invejou a prosperidade dos ímpios, mas quando ele entrou no tabernáculo, ele atinou para o fim dos ímpios. Por quê? Porque ao entrar no tabernáculo, ele sabia, ali estava a expiação dos pecados deles, mas não estava a expiação dos pecados dos ímpios. Os mesmos pecadores, lá eles não têm expiação, aqui nós temos. Então, o mesmo mal que está neles, dos pecadores lá fora, está na gente também. Mas nós alcançamos a remissão dos nossos pecados, pelo sangue de Cristo, e enquanto eles não alcançarem isso, eles estão perdidos. Os nossos filhos têm de aprender sobre essas coisas para que eles possam estar habilitados para essa batalha e habilitados para experimentar nessa batalha essa mudança de deixar de usar os membros para a injustiça e passar a usar para a justiça, porque é uma grande batalha. Quando a minha filha de 8 anos, ela sempre acontece com ela. Ela, quando desobedece e a mãe corrige, depois ela chega chorando e ora junto com a mãe, pedindo para que Deus não deixe, que ela não quer fazer aquilo, ela não quer desobedecer, ela quer obedecer. Mas ela mesmo está aprendendo que ela tem uma luta dentro dela e vai acontecer de novo. Ela está lutando, mas vai acontecer de novo. Não adianta você... É como um soldado na guerra. Não adianta você simplesmente vesti-lo com as roupas adequadas da guerra e enchê-lo de armamento. Se ele não souber usar, não vai atrapalhar. Atrapalhou Davi, não foi? Se lembra que Saul tentou colocar aquela proteção em Davi, mas ele nem cabia dentro direito e nem conseguia se movimentar. Ele jogou tudo fora porque ele sabia manusear bem a funda. Então ele usou o que ele sabia manusear. Nós temos que treinar os nossos filhos para a batalha. Como nós começamos isso? Onde nós fazemos esse treinamento? Então, falar um pouco sobre o como e o onde. Essa ordem que eu vou colocar aqui não é uma ordem absolutamente prática, tá? Eu vou colocar a igreja em primeiro lugar aqui, mas
a gente pode inverter essa ordem, porque de fato as coisas começam mais em casa. A gente só está na igreja às vezes no domingo, hein? Passamos a semana toda em casa com os nossos filhos. Mas eu quero começar no domingo por uma razão. Porque de fato o domingo, como o primeiro dia da semana, o dia que abre a nossa semana, abre também a nossa vida. A nossa vida não começa fora do domingo. A nossa vida não começa fora da ressurreição de Cristo. Por isso eu li Romanos. Porque de onde vem a capacidade para nós combatermos e vencermos as batalhas da fé? Vem da ressurreição de Cristo. Qual é a ligação que Paulo está fazendo? A ligação que Paulo está fazendo é que o seguinte: se de fato, pela fé e pela obra do Espírito Santo, nós estamos nos unindo a Cristo, significa que quando Cristo foi para a sepultura, nós fomos para lá junto com Ele. E se Cristo suportou no seu corpo e na sua alma as aflições infernais pelo nosso pecado e arrastou consigo esse castigo para a sepultura, lá os nossos pecados foram castigados e lá a nossa natureza humana começou a ser vencida, a ser derrotada. Sem essa união com Cristo, não tem vitória sobre o pecado, nem do ponto de vista da declaração de perdão, nem nas lutas diárias que nós enfrentamos. Sem essa ligação com Cristo, não tem. Então nós começamos a nossa batalha da fé em união com Cristo na sua ressurreição, porque se Cristo venceu a morte, então nós sabemos que nós também vencemos, porque nessa união nós não provamos somente a morte, nessa união nós provamos também a ressurreição para uma nova vida. Se Cristo ressuscitou, nós também saímos do túmulo com Ele para uma nova vida. As coisas que marcavam a nossa antiga vida devem ser vistas realmente como uma coisa antiga. Então, começando pelo domingo, pelo dia do Senhor, pelo dia dos cultos, em nossa prática nós temos culto pela manhã e à noite. Eu sei que algumas igrejas de manhã é mais escola dominical e o culto à noite. Mas mesmo assim, nós saímos de nossas casas de manhã e vamos para o culto para ouvirmos a instrução do Senhor, para aprendermos. Começamos a nossa semana aprendendo aquilo que nós vamos viver no restante da nossa semana. Não ir ao culto de manhã é como se aquilo que você precisa usar no restante da semana, você não tem. Ou você vai tentar usar no restante da semana aquilo que você não recebeu. O risco de você colocar coisas suas é muito grande. Nós começamos a nossa semana na casa do Senhor, vindo ao culto, ouvindo a leitura da palavra de Deus, ouvindo a explicação da palavra de Deus, cantando e recebendo as santas instruções do Senhor. E nesse exercício de vir à casa de Deus, é importante que a gente esteja com os nossos filhos. Não é aceitável que pais cristãos, crianças, possam dizer aos pais o que querem e o que não querem, se vão ou se não vão à casa do Senhor. Isso não é aceitável, não. Eu sei que crianças já maiores, especialmente se não tiveram o tratamento adequado na infância, os pais, infelizmente, vão sofrer as consequências disso. Mas, naturalmente falando, os nossos filhos, eles não podem, eles estão debaixo do nosso governo e devem vir conosco para aprender conosco aquilo que o Senhor tem como instrução na palavra de Deus. Por que isso é importante? Porque depois de nós aprendermos na igreja, nós vamos voltar para a nossa casa. E duas coisas. Primeiro, a gente traz do culto aquilo que vai funcionar dentro de casa e aquele exercício dentro de casa vai se reverter para o culto. De que maneira? Tudo aquilo que a gente está sendo treinado em casa, para dar um exemplo prático, uma criança pequenininha que em casa está aprendendo regularmente a sentar à mesa para comer com os pais e aprender que tem momentos do dia que ele tem que ficar sentado e não correndo, ele vai refletir isso quando chegar na igreja e ele vai ficar sentado durante o culto. Por que ele vai conseguir fazer isso na igreja? Porque já está funcionando em casa. Então, nós recebemos o conteúdo na igreja, no culto, levamos isso para a nossa casa e vamos nos treinar
naquilo que nós recebemos no dia do Senhor em nossa casa. E quando nós então retornamos ao culto cada vez de novo, a gente está provando no culto a consequência daquilo que está acontecendo em nossa casa. Então, começando por esse aspecto do ouvir a palavra de Deus. Quando eu sento à mesa com a minha família, minha esposa, meus filhos, como eu sou pastor e o meu escritório fica em casa, eu tenho o privilégio de fazer as 3 refeições com a família, mas eu sei que isso não é a realidade da maioria das famílias, tem que trabalhar fora. Então, eu não estou imaginando que isso vai acontecer com vocês. Mas pelo menos eu espero que os pais vão se esforçar para que pelo menos uma refeição no dia realmente possa reproduzir aquilo que os filhos estão aprendendo lá na igreja. Então veja, quando eu sento à mesa e tem um momento da leitura bíblica, quando eu começo a ler, os meus filhos estavam comigo na igreja. E lá na igreja eles ouviram muitas coisas junto comigo. A primeira coisa que eles vão aprender é sobre a autoridade dos pais sobre ele. Começando pelo marido, mas de vez em quando tem famílias que nem tem pai crente e a mãe tem que fazer o papel de cabeça espiritual do lar. Naquele momento, ele está percebendo aquela mesma autoridade que toda a igreja está recebendo no culto, quando todos estão sentados enquanto Deus está falando por meio do ministro. Agora ele vai aprender esse mesmo princípio em casa, que há uma posição de autoridade sobre aquela pessoa, mesmo o menorzinho, que nem está entendendo palavra nenhuma ainda, mas ele, com essa imagem que está sendo construída diante dele, ele vai aprender desde cedo o princípio de autoridade, com base na palavra de Deus. A autoridade dos pais não é autoridade de grito, não é autoridade de imposição, de capricho, é a autoridade de quem é ministro da palavra. Em casa, os pais são pastores da sua família. Eles reproduzem em casa o ambiente do culto. Quando em casa os pais estão abrindo a palavra de Deus, prioritariamente o homem, mas como eu disse, às vezes não tem nem, o homem não está em casa, está trabalhando e a mãe precisa fazer isso, ainda é importante para que as crianças criem essa imagem de que aquele que está ali é maior do que eu, é autoridade sobre mim. Segundo, quanto ao conteúdo, os nossos filhos vão ouvir da boca dos pais as mesmas coisas que ele está ouvindo lá no culto. De um lado, isso vai treinar os pais, porque os pais tendo de ensinar os filhos, eles sabem o que os filhos ouviram lá no culto. Se eles ensinarem o que não foi ensinado no culto, os próprios filhos vão dizer: pai, mas não foi isso que eu ouvi lá. Então, os pais se treinam em serem fiéis àquilo que Deus no culto nos instruiu, e o filho pode comparar aquilo que está ouvindo do pai com aquilo que ouviu lá no culto. Outra coisa é que os filhos desenvolverão uma sujeição à autoridade do pai, não com base no tamanho dele, nem no grito dele, nem no medo do castigo que ele pode impor. Eu não estou falando contra o castigo, porque eu também faço isso com meus filhos, como disciplina. Mas que os nossos filhos estão aprendendo a se sujeitar aos pais com base na autoridade que eles estão vendo pela palavra de Deus. Então não é uma autoridade, os pais não têm uma autoridade conquistada pela força, pelo tamanho dele, pelo volume do grito, mas pela posição que ele ocupa dentro de casa como o cabeça do lar. E os filhos têm de aprender essa relação. Mas se não houver momentos do dia onde essa relação de autoridade pela palavra seja comunicada aos filhos, para que por meio dessa relação os filhos se treinem, eles não vão desenvolver isso. Então, pais saem do culto com seus filhos durante a semana, chegando em casa, nas refeições ou em outros momentos do dia, os pais estão se reunindo com os filhos, estão lendo a palavra de Deus, e os filhos estão percebendo qual é a imagem que está sendo criada diante dele. É que há uma autoridade estabelecida sobre ele com base na palavra de Deus. Começamos assim a criar um ambiente no lar.
Mas isso ainda não é suficiente. Muitos de vocês trabalham, os filhos talvez estejam na escola, e às vezes esse momento dura 10 minutos, 20 minutos, não é suficiente para educar uma natureza cheia de vício, uma natureza que explode em vício o tempo todo, não é suficiente, é preciso de mais. Mas essa com certeza talvez a imagem mais poderosa, mas essa imagem tem de ser refletida de outras maneiras. A natureza humana, ela corrói o nosso ser, até mesmo quando a gente está dormindo, eu já mencionei isso. Às vezes a gente está dormindo, a gente não tem controle sobre o sonho. E a gente não tem controle sobre as reações do nosso corpo. Quantas vezes eu me envergonhei porque o meu corpo reagiu de uma maneira no sonho que eu não queria, era justamente aquilo contra o que eu estava lutando, pedindo graça a Deus no sonho. Parece que para nos humilhar e mostrar que a gente não tem força contra a nossa natureza, a gente às vezes está reproduzindo comportamentos os mais nojentos até. Então nós precisamos treinar o nosso sonho. Nós precisamos criar uma educação para o nosso momento do sonho. Então devemos pensar como é que está sendo a nossa ida para a cama. O que antecede a nossa ida para a cama? Com o que nós estamos indo para a cama? Então nós estamos ensinando aos nossos filhos que antes de dormir eles precisam orar, eles precisam ler a Bíblia. A minha menina de 8 anos, ela é daquelas que gosta muito de histórias. Então a gente sempre fica contando histórias bíblicas para ela antes de dormir, e ora com ela, e recita um salmo com eles, com os 2 pequenos, de modo que isso não é nenhuma garantia, irmãos. Não estamos dizendo então que isso é o remedinho, faça isso e tudo vai dar certo. Mas, dentro da nossa responsabilidade, nós estamos treinando a mente delas para irem à cama com uma coisa na mente: Deus, o conhecimento do Evangelho, o conhecimento da Palavra de Deus, e orando para que Deus realmente use isso, para que durante a noite o nosso sono seja diferente. Mas muitas vezes não funciona, ela acorda desesperada de manhã cedinho, gritando: tive um pesadelo. A gente tem que orar mais e tem que ler mais. Mas é a nossa natureza. Nós somos assim, a nossa luta é diária e constante. E os nossos inimigos não param. Então nós não podemos parar. Temos de ser zelosos. O pequenininho de 3 anos, já antes de dormir, ele já recita o Salmo 34 conosco. A maior já está fazendo até sozinha. Porque nós precisamos, nos vícios que marcam a nossa natureza, não simplesmente achar que agora que a gente é crente, isso não faz mais parte da nossa vida. Se você não realmente lutar para colocar no lugar alguma coisa, para que pouco a pouco você vai vencendo, experimentando, embora nessa vida, até o dia final, tudo que a gente vai ter é um leve começo daquilo que Deus espera de nós. Mas esse leve começo não será alcançado sem luta, sem batalha. Temos que nos treinar. Mas não é só durante a noite que nós somos perturbados. Nós somos perturbados o dia todo, não é? Se o ambiente que nós passamos a boa parte do dia não é um ambiente que comunica as verdades de Deus, então os nossos filhos perdem de aprender as verdades de Deus, às quais ele precisa recorrer na hora de combater os seus próprios pecados. Então é muito importante, irmãos, que a nossa casa seja um ambiente onde a palavra de Deus apareça o tempo todo para os nossos filhos.
Isso deve começar com o nosso próprio testemunho, como pais, pai e mãe em casa, são figuras poderosíssimas que os filhos poderão recorrer nas suas lutas diárias contra o pecado. E mais uma vez, será também uma boa oportunidade para os filhos compararem os pais com aquilo que têm aprendido no culto e na leitura bíblica junto com os pais. Será que está funcionando na prática? Será que os pais, na prática, estão funcionando para os filhos como um padrão executável daquilo que ele está aprendendo no domingo no culto e também por meio da instrução de seus pais? Ou será que só funciona no culto e só funciona na hora de ler a Bíblia? E o restante do dia os pais são péssimos exemplos para os filhos. Os pais devem assumir para si a responsabilidade de refletir os mandamentos de Deus para os filhos, especialmente aqueles pequenos que ainda não conseguem nem ler e nem entender aquilo que estão ouvindo da pregação e da leitura bíblica. Você sabe que a figura dos pais em casa é o primeiro conhecimento de Deus que os nossos filhos pequenos têm. Porque qual é o entendimento de Deus que os nossos filhos começam a receber desde pequeno? Deus é aquele ser todo-poderoso e sábio, que criou o mundo, que pode tudo. Essa imagem de um Deus todo-poderoso. Os nossos filhos começam a aprender esse conceito antes de aprender sobre a pessoa de Deus e como Deus é esse ser todo-poderoso. Eles começam a aprender isso na figura dos pais. Os pais, para os nossos filhos pequenos, são as pessoas mais poderosas do mundo. Qualquer perigo que a criança pequena esteja passando, corre para os pais, porque ele está aprendendo que o pai é a pessoa mais poderosa do mundo. Cabe agora o pai, nessa posição de Deus para os seus filhos, conduzir a mente dos seus filhos para o verdadeiro Deus. Então, o pai, se ele está, e isso não é blasfêmia não, porque pense no que Jesus ensinou sobre o casamento de um homem e de uma mulher, que é uma analogia do relacionamento de Cristo com a igreja. Então, nessa analogia, os pais são para os filhos a analogia de Deus. Os pequenininhos, eles não sabem nada sobre Deus, e tudo que eles sabem sobre Deus, ele aprende por meio dos seus pais. Então, se os seus pais falharem nessa analogia de Deus para os filhos vão começar a aprender errado acerca do Deus, que mais adiante será ensinado a ele por meio da instrução bíblica. Da mesma maneira que o marido, quando não cumpre bem o seu papel junto à sua esposa, ele também está falhando em ser uma analogia do relacionamento de Cristo para com a igreja. Como um marido, como um homem casado, cristão, como ele pode ensinar as pessoas lá fora que Cristo tem uma igreja, que ele se derrama por amor por essa igreja, se o seu próprio casamento é um péssimo exemplo de um marido que não tem amor por sua esposa? Como essa criança vai aprender que Deus é um Deus santo, que Deus é um Deus zeloso, que Deus é um Deus amoroso, se olhando para o seu Pai, o seu Deus, tudo que ele vê é um homem agressivo, iracundo, um homem que usa a palavra às vezes feia dentro de casa, que não corrige o erro, que não mostra amor, não mostra misericórdia. É claro que essas coisas são um grande desafio para nós. Isso não significa de jeito nenhum que é fácil, que então eu estou conseguindo fazer isso. Eu não estou conseguindo fazer isso. Eu estou lutando para fazer isso. Eu não estou conseguindo. De fato, é uma luta muito grande. Mas pais crentes precisam ser um exemplo poderoso daquilo que Deus é para nós.
Ele deve refletir, como marido federal, como cabeça espiritual do seu lar, tudo aquilo que Deus é para o seu povo. Então, não apenas os filhos aprendem a sujeição à autoridade dos pais, mas os pais precisam refletir essa autoridade amorosa, zelosa para com a sua casa. Então vocês têm de realmente buscar a graça do Senhor para viverem como marido e como mulher dentro do lar, como um modelo, um padrão para os seus filhos. Mas o pai muitas vezes passa o dia fora de casa. E às vezes, por necessidade, até a mãe também tem de fazer isso. Então, nem sempre a criança tem o pai e a mãe. E, às vezes, a própria criança também tem de estar fora. Então, nós precisamos mais do que os exemplos dos pais. Nós precisamos que o próprio ambiente da casa seja um ambiente que combine com esse padrão que os nossos filhos precisam aprender para usar como armas na luta contra o seu pecado. Então, pense como é a sua casa? Como a sua casa hoje, ela comunica o conhecimento de Deus para os seus filhos? Não estou dizendo errado, mas não estou me referindo, em primeiro lugar, embora isso também esteja incluído, em sair espalhando plaquinha de versículos bíblicos na casa. Às vezes se conhece a casa de um cristão, porque quando você chega na porta tem o quadro do Mar Vermelho, né, ou algum quadro semelhante, e você sabe, rapaz, aqui é a casa de um crente. Mas fora o quadro, às vezes não tem mais nada na casa que indica que é aquela casa de um crente. Lembre-se que você precisa edificar bem o seu lado, não é para simplesmente, embora isso também esteja incluído, não é para simplesmente dar testemunho para os de fora de que você é crente. Você não está preparando o seu lar para avisar para os outros que você é crente. Você está preparando o seu lar, em primeiro lugar, para os seus filhos. É a edificação do seu próprio lar. Porque fora das paredes da sua casa é um desdobramento e uma consequência daquilo que está acontecendo dentro da sua casa. Então, é pensando nos seus filhos que você tem que edificar o seu lar. Então, não é um quadro para dizer para os de fora que você é crente, mas é uma estrutura de lar que reflita a própria ordem de Deus. Pense sobre isso. Não quero mexer muito com filosofia não, mas Agostinho, o Santo Agostinho, ele falava sobre por que nós podemos compreender o mundo. Porque o mundo é organizado. E nós fomos constituídos seres com uma estrutura organizada, de tal maneira que a gente pode compreender e fazer distinção, por exemplo, entre o belo e o feio. Não é a mesma coisa o belo e o feio. São coisas distintas. Mas nós cristãos, nós podemos avaliar a distinção entre belo e feio do ponto de vista bíblico e da estrutura da criação, e não conforme o padrão mundano de belo e de feio. Mas por que nós conseguimos notar essas diferenças? Porque o mundo foi arranjado, ele foi organizado, e nós também o somos. E quando nós estruturamos não apenas o nosso pensamento, mas a nossa casa segundo essa ordem, nós ensinamos aos nossos filhos sobre o Deus da ordem e sobre a ordem que Deus revelou em sua palavra. Gênesis 1 e 2 é sempre os capítulos da Bíblia que nós voltamos cada vez de novo para falar sobre essa estrutura de criação. Deus criou o mundo de forma organizada. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Sem forma e vazia não tem nada a ver com o diabo tinha destruído tudo. Tem a ver com o fato de que a terra não havia recebido ainda a estrutura necessária compatível para a habitação humana. Sem forma e vazia é o mesmo que dizer a terra era inóspita, era imprópria para que o homem habitasse. O que Deus vai fazer em seguida?
Deus vai organizar a terra. Não é que a terra era uma bagunça, porque Deus é Deus de ordem, ele cria tudo em ordem. Mas nessa criação primeira, Deus começou a criar vários elementos numa ordem precisa. Ele cria primeiro os astros, por exemplo, porque as plantas que serão criadas depois precisam de quê? Do sol, da água. E ele cria os animais depois. Por quê? Porque os animais precisam da vegetação. E cria, então, o homem depois que todas as coisas já foram criadas. De modo que tudo servia ao bom exercício que o homem deveria realizar nesse mundo. Tudo que o homem precisava para fazer um bom serviço diante de Deus, ele tinha lá no Jardim do Éden. Não faltava nada, absolutamente nada. E tudo ele tinha em abundância. Comida era de muito. Metal precioso tinha de abundância. Rio tinha logo 4. Então, essa estrutura que Deus está colocando, Deus cria os astros, equipa a terra e o mar, produz as plantas, os animais e coloca o homem como coroa dessa criação. E até na hora de criar o homem, Deus estabelece uma ordem. Homem, mulher. Quando nós falamos sobre ordem, nós falamos sobre a nossa casa funcionar da maneira organizada, como era lá no princípio, e como será no dia da restauração de todas as coisas. Então, quando pensamos sobre o papel de homem e mulher em casa, esses papéis têm que funcionar bem. Se o papel de homem como cabeça federal, se o papel da mulher como verdadeira disjuntora não funciona, todo o lar desmorona. Por que todo o lar desmorona? Porque veja o que aconteceu com o fato de que Adão e Eva pecaram, se eles não arrastaram com ele o restante da criação. Arrasta tudo. Quando homem e mulher falham em manter os seus papéis dentro do lar, arrastam consigo toda a sua casa. Então, precisamos estruturar a nossa casa com a ordem que nós aprendemos desde a criação. Homem e mulher exercendo os seus papéis. Nós não vamos desenvolver isso aqui. Pelo que eu ouvi do pastor, parece que vocês já estão recebendo ou ainda irão receber mais sobre isso. O papel do homem e da mulher. Se não funcionarem esses papéis dentro do lar, essa estrutura vai ruir e tudo o mais vai ser comprometido. O papel de homem e mulher deve ser estabelecido no lar. E com base nessa ordem, a começar do homem, então toda a estrutura do lar deve seguir o padrão de ordenação. Da mesma forma que Deus colocou no jardim todas as coisas no seu devido lugar para funcionar, cada um cumprindo o seu papel, os rios tinham braços que se espalhavam para regar a terra, o metal estava distribuído em todos os lugares, e o homem recebeu um mandato, o direito de comer sobre toda a árvore do jardim, mas de não tocar na árvore do conhecimento. A nossa casa, ela deve ter uma certa estrutura de organização que reflita isso. A gente pode pensar em nossa casa, por exemplo, nós temos o lugar da refeição. O lugar da refeição é o lugar da refeição. Nós não costumamos fazer refeição fora do lugar. Os nossos filhos, isso pode parecer uma coisa simples, mas os nossos filhos aprendem que existe uma ordem até na hora das refeições. Então, refeição não é uma coisa que funciona fora de ordem, funciona dentro de uma ordem. Nós olhamos para a nossa casa e nós distribuímos, por exemplo, em vários lugares de nossa casa onde a Bíblia pode facilmente ser acessada. Por exemplo, sempre tem uma Bíblia em cima da mesa. Quem chegar na sala de casa sempre verá livros que eles estão lendo, e material cristão e Bíblia. Então, não somente no meu escritório, porque eu sou pastor. Essa ideia de que a palavra de Deus tem que estar em toda a casa, eu estou citando a Bíblia, visível,
Mas a gente pode fazer também com que a palavra de Deus seja percebida em toda a casa, quando a palavra de Deus está se cumprindo nos detalhes da casa, quando as coisas dentro da casa estão funcionando. Por que a gente faz isso? Não, porque biblicamente isso é a coisa certa. Por que a gente está fazendo isso dessa maneira? Porque nós entendemos que isso é apropriado segundo a palavra de Deus. Limpeza da casa, arrumação, trabalho da mulher, o respeito dos filhos, todas essas coisas são a palavra de Deus espalhada dentro da casa. E você, de fato, pode criar vários mecanismos que ajudem a fazer com que a palavra de Deus preencha a casa. Não tem problema nenhum, eu comecei falando sobre isso, não tem problema nenhum você colocar um versículo bíblico, uma oração para as crianças aprenderem, uma passagem, uma historinha. Mas desde que essas coisas criem um ambiente com o qual a criança esteja em contato com isso o tempo todo. Não pode ser uma coisa de um momento. Não pode ser nem somente no domingo, nem pode ser somente na hora que os pais estão se reunindo com os filhos, mas o dia inteiro, de todas as maneiras que a sabedoria cristã lhe indicar, você vai fazer com que a palavra de Deus seja espalhada por dentro da sua casa, no papel de homem e mulher, na responsabilidade dos filhos, no modo como nós estudamos as disciplinas bíblicas. Isso era um complemento da palestra que não caberia para hoje, seria no uso da escola como ferramenta dos pais na educação dos seus filhos. Porque nós temos que ensinar que todas as coisas no mundo precisam ser entendidas e interpretadas à luz da palavra de Deus. É o que a gente chama de cosmovisão cristã, hein? É uma visão de mundo, é olhar para o mundo com a palavra de Deus aqui na nossa frente. Então, ela funciona como aquela lente que eu olho para o mundo por meio dela e interpreto o mundo por meio dela. Se assim não for, aquela palavra do apóstolo Paulo em Romanos 11, versículos 33 a 36, eu quero me aproximar ao final com esse texto, que vocês também já conhecem bem. Paulo está louvando a Deus nesses versículos finais, por causa da eleição, e ele diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Olhe, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Esse texto está dizendo o seguinte: tudo que há no mundo procede de Deus e é sustentado por ele. Tudo que há no mundo segue um curso e um propósito segundo as ordenanças divinas. Não há aleatório no mundo. E todas as coisas alcançam o seu objetivo em Deus. Pense sobre isso por um momento. Quando nós falamos sobre cosmovisão cristã e sobre o modo como nós vimos o mundo e todas as coisas, nós queremos dizer que não há uma disciplina, por exemplo, se na escola os seus filhos estão aprendendo que eles podem explicar a matemática sem precisar de Deus. Não, você pode ser cristão, não tem problema nenhum, tá? Não tem, a nossa escola aqui é uma escola neutra. A gente não impede que as pessoas tenham a sua religião. Pode ter, não tem problema nenhum. Mas na hora da matemática, aí você deixa a sua religião lá fora e aqui você aprende a matemática pura. É o mesmo que dizer, então, que você está aprendendo matemática à parte de Deus e que a matemática não tem origem em Deus. Então, veja o que Paulo está dizendo. Todas as coisas procedem de Deus. Tudo. Os números, as ciências naturais, ciências biológicas, tudo, a linguagem, tudo procede de Deus. O homem não inventou e não criou nada. Então, se você não é capaz de
de ajudar o seu filho para que desde cedo ele comece a ver o mundo da maneira organizada que a palavra de Deus estrutura e compreendendo que todas as coisas procedem de Deus, subsistem por causa dele, caminham para o objetivo que Deus traçou, que é a sua glória, e alcançam o seu fim nele. Se qualquer coisa na escola está sendo ensinado aos seus filhos fora desse programa, então o que está acontecendo na realidade é que na escola os seus filhos estão aprendendo a deixar Deus de fora das explicações para as coisas desse mundo. Isso pode parecer simples e pode parecer inocente, que não, você pode ser cristão, não tem problema nenhum, mas na hora de pensar você tem que pensar sem Deus. Eles estão excluindo Deus do pensamento, das explicações e da compreensão de todas as coisas. Então, desde a nossa casa, os nossos filhos precisam olhar para a organização da nossa casa, o nosso zelo, os nossos compromissos. Por que minha filha quer dormir até mais tarde, mas eu digo que não pode? Que ela tem que acordar, tem que levantar, tem que fazer os trabalhos da casa. Porque ela tem que aprender desde cedo que o nosso Deus trabalha até agora pela nossa salvação. E nós somos chamados a imitar a Deus em nossos compromissos e responsabilidades nesse mundo. Isso tem que funcionar dentro de casa. Por que quando o meu filho erra, eu tenho que ir lá e corrigir, nem sempre com palmada, mas também não prescindindo da palmada? Mas por quê? Porque ele precisa aprender que existe certo e existe errado. E que o errado ofende a Deus e que é castigado por Deus, e que ele então está sendo castigado naquele pequeno erro, para que ele não seja condenado com o mundo. Não é isso que Paulo ensinou na carta aos Romanos, capítulo 11? Quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. A disciplina é para a nossa instrução e salvação. Nossos filhos aprendem isso em casa e têm de aprender isso onde eles estiverem fora. Por isso que escola não pode ser uma coisa fora da responsabilidade dos pais. A escola não tem um papel na vida dos filhos, independentemente dos pais. A escola é instrumento dos pais no cumprimento do seu dever de instruir o menino no caminho em que deve andar. Para concluir, precisamos seguir esse programa de pegar o nosso lar e organizar o nosso lar conforme o padrão do Éden. Homem, mulher cumprindo o seu padrão, o seu papel dentro do lar. Os filhos que Deus der devem aprender a verdade sobre Deus. Lembre-se que a serpente deturpou a verdade sobre Deus, porque a serpente disse que Deus estava mentindo. Não, vocês não certamente morrerão, não. Porque a razão por que Deus não quer que vocês comam isso não é porque vocês vão morrer. Não vão morrer não. É porque ele sabe que vocês vão ser conhecedores igual ele, e ele não quer não. Então, o diabo criou uma mentira acerca de Deus, um falso Deus. E nossos pais tinham a responsabilidade de ter pisado a cabeça da serpente lá e não fez. Nós temos a responsabilidade em nossas casas de repreender todo falso ensino acerca de Deus e fazer com que os nossos filhos aprendam a verdade acerca de Deus, não apenas em palavras, mas também em atos e em verdade. O nosso testemunho para com os nossos filhos devem ser testemunhos que reflitam a verdade acerca de Deus. Quem é Deus? Deus é bom. Então eu preciso fazer com que os meus filhos percebam essa virtude de Deus no relacionamento que eu tenho com eles, como pai e filhos. Deus é poderoso, então eu tenho que ajudar o meu filho na sua luta contra o pecado, a fazer com que ele vença o pecado. É claro que nós confessamos no nosso catecismo, os pais terrenos nem sempre podem fazer o que querem. Só Deus pode fazer todas as coisas, por isso oramos ao Pai que está no céu. Mas como pais da terra, nós ensinamos aos nossos filhos sobre a graça de Deus, por meio da qual nós podemos vencer os nossos pecados. E então nós ajudamos os nossos filhos em suas fraquezas, nas lutas diárias, a vencer
os seus próprios pecados. Nós instruímos a nossa casa com a ordem da criação a fazer bom uso dos recursos que Deus nos concede no nosso lar. Podia comer de tudo no jardim, tudo, menos da árvore do conhecimento. Nós também aprendemos que nessa vida, e também deve funcionar dentro de nossas casas, que todos os recursos que Deus nos concede, para que nós façamos bom uso dele, podem e devem ser usados juntamente com nossos filhos, e eles devem aprender a distinção, então, aquilo que pode e o que não pode, aquilo que deve e o que não deve. Não apenas no alimento, mas no uso de todas as demais coisas. A nossa casa deve mostrar essa estrutura organizada do Éden, na estrutura do uso do nosso ordenado dentro de casa, no uso do nosso tempo dentro de casa. Lembre-se que nossos pais, todas as virações do dia, Deus via ao encontro dele, tinha um momento reservado para Deus. Nós também temos que aprender a organizar o nosso dia, para que durante o nosso dia possamos cumprir as nossas obrigações, mas também nós possamos, junto com os nossos filhos, dedicarmos tempo a Deus. E assim, queridos irmãos, se nós não lutarmos, isso realmente, cada família tem o seu próprio contexto, cada família tem suas lutas, tem aquela situação onde às vezes os dois trabalham, ou um trabalha, o outro não, ou estão em horários diferentes. Às vezes o marido tem que sair muito cedo, e a criança acorda um pouco depois, mas ainda tem que ir para a escola, e esse horário misturado, às vezes, traz uma dificuldade enorme para os pais conseguirem estar juntos, não é? Na casa, como marido e mulher e com os filhos. É verdade. Eu sei que os nossos dias não contribuem para que a gente consiga realmente ter uma boa estrutura dentro do lar. Mas isso não é justificativa para que você realmente não saia daqui comprometido em olhar para a sua casa, olhar para a sua agenda, olhar para a estrutura do seu lar e observar onde está funcionando bem e onde não está funcionando. Lembre-se que não é suficiente. Hoje pode funcionar. Você pega os seus filhos pequenininhos e leva para o culto. E eles estão até gostando. Mas isso não será suficiente quando eles forem confrontados com as ofertas do mundo. Se Cristo não for gerado no coração dele, não será suficiente. E pais que hoje estão felizes, alegres com seus pequeninos filhos, podem um dia vir a chorar. Saiam daqui, irmãos, comprometidos de realmente pegar o seu lar e reestruturar o seu lar, de tal maneira que Cristo seja ensinado no seu lar o dia inteiro, do momento que os filhos acordam ao momento que ele vai dormir, de todas as maneiras, no contato com os pais e no testemunho dos pais, na organização da casa, no compromisso das coisas, nas tarefas que vão executar, na disciplina dentro da casa, em todas as situações do lar. Você organiza de tal maneira que você tem um ambiente perfeitamente adequado para que a criança realmente possa fazer aquilo que nós vimos lá no comecinho do Salmo, em Provérbio 22:6. Ensina o menino no caminho em que deve andar. Porque se lembre, viu? Se seus filhos vão para a escola, eles saem das suas mãos. Por melhor que seja a escola, saiu de suas mãos. Como você pode ter certeza que lá está funcionando do mesmo jeito que está funcionando na sua casa? Como você pode ter certeza que ele está andando no caminho que deve andar lá? Como você pode ter certeza que o ambiente lá onde ele está é compatível com aquele ambiente que você está lutando para construir dentro da sua própria casa? Como você pode ter certeza disso? Para que você, como cristão, possa dizer com segurança: eu estou lutando para ensinar o meu filho no caminho que deve andar. Então eu preciso ter certeza de que ao levantar, ao sentar, ao sair, ao voltar e ao deitar, os meus filhos estão sendo instruídos
de acordo com a palavra de Deus. Amém. Bem, irmãos, eu só tenho a agradecer, não é, aos amados irmãos que nos receberam aqui, o irmão Cleiton também, que tem dado esse apoio. Já temos um bom relacionamento e eu espero em Deus que isso cada vez mais aumente e cresça para que possamos nos edificar mutuamente. Isso é uma grande bênção. Tenho certeza também que o que nós ouvimos aqui, as palestras, não é, realmente trouxeram confronto, reflexão, não é? E eu sei que cada um pôde refletir a sua própria vida diante da palavra de Deus e entender que nós temos realmente um desafio grande, não é, que é batalhar com nossas famílias. Eu fui bastante edificado e eu sei que os irmãos também, não é, refletindo na palavra de Deus agora. Eu queria só avisar para os irmãos, não é, antes de passar para o irmão Cleiton concluir aqui o trabalho, que essas duas palestras foram gravadas, no caso, né, e estarão no canal, no meu canal pessoal, o canal Cultura Reformada. Porque aí, não é, na próxima semana, se Deus permitir, os irmãos vão ter acesso a esse conteúdo e podem recomendar para outros irmãos que não puderam estar aqui. De repente, vocês percebendo que as palestras foram muito boas, trouxeram realmente reflexão para vocês, mais pessoas vocês podem até ter em sua mente, né, que poderiam ter ouvido também essas palestras, mas não puderam estar aqui. Então, é uma oportunidade para que eles também aprendam sobre a palavra de Deus. E vamos também, irmãos, não é, em nome de Cristo, aceitar o desafio para a nossa própria vida e batalhar pelo nosso lar. Tá certo? Deus abençoe. Muito obrigado. Viu?